Olá meus amigos, Reinaldo Figueiredo, Entre Trilhas e Aventuras. Neste vídeo nós vamos comentar sobre a cabeça d'água, mais conhecido como tromba d'água, e alguns especialistas preferem o termo enxurrada. Nós preferimos usar tromba d'água por ser mais popular e alcançar o maior número de pessoas. Em alguns textos as pessoas perguntam por que usamos tromba d'água se o certo é cabeça d'água. Então é por esse motivo, para alcançar o maior número de pessoas. E tromba d'água, o nome correto seria aquele fenômeno que acontece quando tem tipo um tornado no meio do oceano e que cria-se um tubo d'água, né? Mas como as pessoas usam o termo, nós vamos preferi-lo também, tá certo? Se você gostar do vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o curtir. Vamos nessa! Existem 4 maneiras de identificar uma possível tromba d'água. Em primeiro lugar, haverá um aumento na força da correnteza, no volume de água. Em segundo lugar, a água vai ficar mais turva, já que com esse aumento de força ela vai levantar sedimentos do fundo dos rios e eventualmente ao atingir as margens também vai trazer mais areia e barro para ela, então ela fica mais turva. Em terceiro lugar, ela vai ter mais detritos, galhos e folhas, né? E em quarto lugar, você identificará algum som na direção da cabeceira do rio acima, digamos assim. Esse som nem sempre é identificável, né? É claro que vai depender de diversos fatores, mas não deixa de ser uma possibilidade também, né? Em qualquer um desses sinais, fique atento, avise pessoas que estiverem próximas e nós vamos ensinar agora maneiras de você evitar e o que fazer caso você perceba alguns desses sinais. Vamos lá! Sempre que eu chego num rio, a primeira coisa que eu faço é observar possíveis rotas de fuga. Então aconselho que você faça o mesmo. É importante sempre que você chegar em rios, cachoeiras, já observar caso aconteça a necessidade de você sair daquele local, por quais rotas você poderia então fazer isso, né? E é lógico que você tem que procurar uma rota de fuga por um local mais alto possível. Nem sempre você sabe se a água vai atingir aquele local, mas o que for mais alto possível vai ser o mais óbvio de se escapar, né? Para você identificar se essa água, até em que ponto normalmente a água do rio pode chegar, você pode observar as margens. Nas margens do rio, essa borda da margem que cria, digamos, uma parede vertical, demonstra o limite onde normalmente o rio chega quando sobe, quando tem uma tromba d'água. A gente vê aqui no caminho aqui alguns detritos deixados pela água, folhas e galhos, e o rio ali embaixo. Um riacho, não um rio pequeno, tá vendo? Nem parece que ele enche tanto, né? Mas quando enche é isso, a água chega, ó, e fica aqui tudo completamente tomado pela água. Então ao chegar perto de cursos d'água, observe a margem, né? E você vai encontrar, onde você encontrar essas bordas mais verticais, aí você sabe que é o limite onde normalmente o rio pode chegar. E é mais um ponto para você ficar atento. Sempre observe rio acima, a direção em que a água vem, porque de lá, você observando sempre dali, você consegue então se precaver caso você veja algo diferente vindo na direção do rio. É muito importante você usar um ponto de referência. Enquanto eu sempre procuro, já chego no rio procurando uma rota de fuga, por outro lado, sempre procuro algum ponto de referência. Uma pedra, algum galho, qualquer coisa na margem que você possa observar a distância da água para esse ponto de referência e que de tempos em tempos você observe e veja se a água ali aumentou, chegou mais próximo ou não. É natural que dentro de um rio você esteja em movimento, tem partes mais fundas, mais rasas, e você às vezes perde um pouco da noção tanto do volume quanto da pressão da água, né? E aí, se você observar esse ponto de referência de tempos em tempos, você vai saber se a água está aumentando ou não. Não confie apenas na sua intuição dentro da água, ok? Essas imagens mostram um rio que a gente frequenta normalmente e observe como é que é a correnteza normal do rio e agora a correnteza após a passagem de uma tromba d'água. Você vê que a água aumenta bastante e sai levando tudo que tiver pelo caminho. A maioria das pessoas que não tem costume de frequentar locais assim nunca imaginaria que uma água pudesse chegar tão alto.
Um lugar muito perigoso para se estar nesse momento é em canyons e em curvas de rio e cachoeiras também. Eu vou mostrar para vocês algumas centenas de metros aqui. Nós conhecemos um ponto em que combina um pequeno canyon, digamos assim, e uma curva de rio. É o pior lugar para você estar, porque além de não ter uma rota de fuga muito fácil de se alcançar, a curva do rio pode te pegar de surpresa, porque se vier uma tromba d'água, você não vai conseguir se precaver. E aí você vai ser pego de surpresa pela curva do rio. O mesmo acontecendo em cachoeiras, quando você está debaixo da queda d'água, que de repente pode vir por cima e você não ter a menor noção, ser pego de surpresa, que aliás é o que acontece em muitas situações, não é? É muito importante que em rios e cachoeiras você fique mais próximo à margem, porque isso facilita qualquer situação de fuga que você tiver. Trombas d'água são mais típicas no verão e nos finais de tarde, aquelas tempestades típicas de verão, mas claro, pode acontecer em qualquer período do ano, em qualquer período do dia, então fique sempre atento. É muito comum você estar num local em que o céu acima está azul, o sol está a pino, mas a tromba d'água pode acontecer às vezes na cabeceira do rio, ao longo do rio, né? E a água vem se acumulando então ao longo do curso do rio. E é importante que você saiba em que direção a cabeceira está, o que nem sempre é possível, mas se for possível é importante, e que você analise então naquela direção se tem nuvens carregadas e tudo mais. Nem sempre a gente pode confiar na previsão do tempo, mas mesmo não sendo 100% confiável, também não deixa de ser um fator a se observar, né? A gente torce para que você não seja pego por uma tromba d'água, mas se acontecer, é importante que você boie, tente colocar as pernas na direção do rio abaixo, digamos assim, porque assim você consegue eventualmente desviar de algum galho, alguma pedra. Imagina que se você tiver com a cabeça na direção do fluxo do rio, se você bater a cabeça e desacordar, por exemplo, vai ser um acidente fatal, né? E se possível, você nadar em algum ponto, nadar em diagonal em direção à margem e se agarrar a algo na margem do rio até que o socorro chegue, né? Esperamos que você não passe por isso, mas é importante também saber o que fazer em caso de necessidade. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Compartilhe esse vídeo porque ele eventualmente pode salvar vidas, né? Se você identificar qualquer um desses sinais, saia imediatamente da água, avise as pessoas próximas, tente ser precavido caso você esteja com alguém com mobilidade reduzida, né? Crianças e idosos, por exemplo. É sempre importante então você ser prevenido, tá certo? Se você tiver que sair, muitas vezes o ponto de fuga pode ser na margem oposta da que você veio, às vezes o ponto mais alto está na margem oposta, e enquanto o rio não baixa, a água não baixa, você pode ficar ilhado por lá. Eventualmente pessoas passam noite na mata por causa disso, por isso a importância da gente estar sempre bem equipado e saber o que fazer, ter informação do que fazer nesse tipo de situação. Então, estar equipado e saber o que fazer com esse equipamento. No nosso site nós temos diversas dicas, né? Diversos textos educativos ensinando a fazer fogo, purificar água, por exemplo, e muitas outras coisas, né? Então aprenda, né? E se esteja sempre equipado, porque muita gente é pego de surpresa e pode acontecer acidentes fatais, por exemplo, a pessoa sofrer com hipotermia, algo do tipo. Qualquer risco, você então entre em contato com as autoridades. Bombeiros é 193 o telefone. Compartilhe então esse vídeo mais uma vez. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, dê o curtir aqui embaixo. Eu sou Reinaldo Figueiredo, Priscila Suelen, Entre Trilhas e Aventuras. Um abraço e até a próxima.